Olá, meu povo, tranquilinho, super show com você e garoto, garota. Gente, estamos aqui com a nossa segunda videoaula. Nossa primeira videoaula foi sobre conceitos gerais em genética. Então dá uma olhadinha no cardzinho, se você não assistiu, dá uma olhadinha lá que tem uma coisinha muito legal para você, que você com esses conceitos vai entender muito sobre Mendel se você tem dificuldade aí na parte de genética mendeliana, beleza? Então, após a vinheta, leis mendelianas, primeira lei de Mendel. Roda a vinheta, vamos embora, galera! Show! Então, pessoal, estamos aqui mais uma vez com essa super videoaula para vocês. Então, assim, o que é que nós vamos falar? Sobre Gregor Mendel, entender um pouquinho como esse cara chamado de pai da genética promoveu o entendimento exatamente da genética para que nós hoje soubéssemos realmente a transmissão dos caracteres hereditários. Mendel, na verdade, a primeira lei de Mendel, caracterizada também chamada de monohibridismo, pois inicialmente Mendel trabalhou apenas com a transmissão de um caractere, beleza? Depois vieram aí 2 caracteres, 3 caracteres, onde nós temos aí a caracterização das leis como primeira, segunda, terceira lei de Mendel, polihibridismo, ok? Johann Mendel, esse cara na verdade não era conhecido como Gregor Mendel imediatamente. Mendel, de um certo período, ele queria ser professor de ciências. Prestou exames, chamado exame de admissão, e ele foi reprovado. Eu sei, caramba, Evandro, como é que o pai da genética foi reprovado para ser professor de ciências, o que hoje nós chamamos de ensino fundamental, isso na Áustria. Muito bem, nesse período ele realmente não tinha posses, vamos dizer assim, ele nunca teve posses, na verdade. E para ministrar aula para essas criancinhas fashion, só professores da elite. E como ele não tinha, realmente foi impedido de certa forma, não por falta de conhecimento, mas por falta de poiva, né? Porém, Mendel, com o passar do tempo, isso daí, ele simplesmente, período mais ou menos de 1843, ele torna-se padre no mosteiro, certo? Na República Tchernigorsk. E aí, nessa região, nesse momento, ele consegue tornar-se abade. E como abade, Mendel consegue desenvolver melhor, já que ele tinha conhecimento profundo da botânica também. Por que eu digo também? Porque ele era profundo conhecedor das ciências naturais, hoje nós chamamos de ciências biológicas. Então o que acontece? Mendel, em cima do seu experimento, ele promoveu o seguinte, a ideia de que todas as características de um indivíduo são determinadas por genes que se segregam, separando-se durante a formação dos gametas. Aí você diz assim, Ivan, então ele já tinha essa condição meiótica na cabeça, né? A ideia meiótica. Galera, isso é uma coisa importante que vocês precisam ficar atentos. Mendel desconhecia, não Mendel, né? A ciência, nós estamos falando aí meados do século XIX. Ele desconhecia a meiose. Então, por isso que eu digo sempre que ele estava 1000 passos à frente na sua época, porque Mendel não conhecia a meiose, mas já imaginava que características eram transmitidas através dos gametas. Qual foi o equívoco de Mendel? E aí eu vou mostrar para vocês o equívoco que, na verdade, galera, a gente não pode dizer, Mendel errou, Mendel aqui dançou. Cara, não é isso. Entenda bem. Vocês estão vendo aqui, é o que ele coloca aqui, o termo todas. Na verdade, nós sabemos que não são todas as características, ou melhor, que são transmitidas a partir apenas de um gene, mas de genes. Então, Mendel dizia o seguinte, que todas as características elas eram segregadas a partir de um gene. Mas, Evandro, aí está escrito genes, certo? Mas ele dizia assim, uma característica, um gene, uma característica, um gene. Por isso, generalizou-se aqui na frase. Mas nós sabemos que existem características que são determinadas por mais de um par de genes. Esse é o tema chamado de interação gênica, que será um tema para próximas aulas. Tranquilos? Muito bem. O que é realmente essa lei de Mendel? O que foi o experimento de Mendel? Como ele realizou? Mendel, na verdade, trabalhou com ervilhas de cheiro da espécie Pisum sativum. Eu acho massa falar esse termo. Então, assim, Pisum sativum. Evandro, cara, o que foi que ele fez? Primeiro, porque ele utilizou essas ervilhas. Então, se liga aí, galera. Utilizou essas ervilhas primeiro. Cultivo fácil. Rapidamente ele conseguia, em qualquer local, desenvolver o cultivo dessas ervilhas.
uma geração, uma prole muito curta, ou seja, um ciclo de vida curto. Em pouquíssimo tempo ele conseguiria desenvolver uma descendência que também teria uma capacidade numerosa muito alta. Então essa era uma condição que nós tínhamos exatamente, que Mendel tomou para trabalhar a ideia da segregação, no caso das características genéticas. E um outro ponto importantíssimo foi isso aqui, galera. Ele tinha, né, na condição dessas plantas, e vocês sabem que as angiospermas, elas têm mecanismos de impedir a autofecundação, exatamente por uma questão de variabilidade genética. Porém, ele precisava promover a autofecundação, e essa foi uma propriedade que ele utilizou muito bem, presentes então na ervilha de cheiro. Então, assim, poxa, então o que foi que ele fez, né, mediante isso aqui? Trabalhou em cima de 8 características. Vocês estão vendo aqui que nós temos 7, mas Mendel trabalhou 8 características, aproximadamente durante 9 anos. Ele contabilizou, em média, por caractere, principalmente quando se trabalhava na questão das ervilhas, cor, textura, contou aproximadamente 9.800 ervilhas. Então, no YouTube, vocês vão ver que também existe um documentário falando sobre o experimento dele, mostrando a história de vida, um pouco da história da vida de Gregor Mendel. É bem interessante, é bem legal, tá? Então, galera, muita atenção nisso aí. Tem que trabalhar essas características. O que nós vamos fazer aqui? Preste atenção para entender bem isso. Nós vamos pegar uma dessas 8 características para entender bem como é que funciona. A primeira coisa que Mendel tem que fazer, então vamos lá. Nós vamos trabalhar a cor das sementes. Primeira coisa que Mendel tem que fazer, e aí eu vou mudar aqui só o cursorzinho para a gente conversar, e vocês aos poucos aí, ó. Opa, vamos ver aqui, deixa eu organizar para a gente dar o gás. Então assim, primeira coisa que Mendel fez foi aqui, ó, criar, ó, tô gripando aqui, ó, uma geração pura. Mas Evandro, como Mendel criar geração pura? Lembra, toda vez que você pensar em geração pura, aí, ó, você não pensa duas vezes. Estamos falando aí de indivíduos homozigotos. Como assim, ó? Homozigotos, genes, alelos iguais. Genes, alelos iguais. Beleza? Então fiquem atentos aí. Então ele cria uma geração pura. Bom, como é que ele fez isso? Ele pega plantinhas de semente amarelas e simplesmente vai autofecundando por várias gerações. Simultaneamente a isso, ele também faz com as plantinhas que têm sementes verdes. E após 4 gerações, ele chega à conclusão que sempre dando amarela, quando ele faz a autofecundação, e sempre dando verde, quando ele faz a autofecundação. E aí ele atribui o termo bom. E a partir daqui eu criei uma geração pura. É chamada de linhagem ou geração P. P de parental, né? P não é de pura, P de parental. Uma vez que ela obteve isso aqui, então imagina, tu estás lá, ó, você, Gregor Mendel, está no mosteiro, luz de vela, rezando, e você, caramba, tá sem fazer muita coisa, já você é um monge, né? Não vai dar uma balada, aquela coisa não tem a balada, não tem nada. Então o que é que tu faz? Pô, Mendel imagina o seguinte, pô, eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou cruzar aqui amarela com verde, para ver o que, é que vai dar. Lembra, os experimentos de Mendel foram muito na condição assim, aleatória, ele não tinha certeza, foi fazendo, foram acontecendo, né, todos os eventos. E aí ele pega e realiza o processo de quê? De fecundação entre amarela e verde. Ele não sabia o que ia dar, metade amarela, metade verde, uma mistureba lá, só que para surpresa dele, todos os descendentes, ou seja, 100% dos descendentes, apareceram com uma semente amarela. Esses descendentes aí da geração P parental chamou de geração F1. Uma vez chegando nessa conclusão, podemos dizer o seguinte, e aí Mendel propôs essa ideia do seguinte, que, pô, então amarelo tem um caractere dominante em relação ao caractere verde, que tem um caractere recessivo. Tá certo? Lembrando que caractere dominante é aquele que se expressa em homozigose e heterozigose, e o caractere recessivo é aquele que se expressa apenas em homozigose. Isso é um conceito importante dentro da genética. Tá. E aí, Evandro, o que acontece? Ele, nesse momento, ele faz o seguinte. Bom, cara, eu vou realizar o processo de autofecundação. Lembra, para ser amarelo tem que ter o quê? Um Vzão. Só que aquela história é 50-50, né? É metade pai e metade mãe. Então, assim, se é amarelo aqui, cara, só pode ser o Vzão, porque é o gene dominante, é evidente que aqui desse lado aqui, ou seja, do pai ou da mãe, enfim, do outro cônjuge,
nós vamos ter exatamente o que? O Vzinho. Então aqui, ó, esse Vzinho que vem exatamente do que? Do outro. Então aqui, ó, pôs de 50-50. Metade um, metade outro. Cara, aí ela obtém o que? A caracterização do indivíduo que heterozigoto. Lembrando que Mendel não montou esse genótipo bonitinho assim, não. Ele imaginava genes, tá? Então, nesse momento, ele realiza a autofecundação. E nessa autofecundação desses indivíduos amarelos, qual era a expectativa dele? Bom, se eu estou autofecundando, velho, amarelo com amarelo, é óbvio que vai dar tudo amarelo. E aí, para a surpresa gigantesca dele, ele obtém a geração aqui, ó, chamada geração F2. E aí vem um detalhe, que foi que ele fez? Ele pegou a partir desse processo aqui, fazendo o que? O processo de autofecundação, realizando a autofecundação, ele faz o seguinte, ele obtém exatamente uma proporção diferente de 75% de sementes de cor amarela para 25% de sementes de cor verde. E ele faz, como pode? Para tudo, boy. Como é que pode um negócio desse? E aí, de repente, Mendel faz, meu irmão, é a partir daí que ele chega à conclusão que sim, características fenotípicas, elas podem ser expressas ou não, dependendo da expressividade dos genes. Tá. O que acontece? Ele garante, então, a partir desse experimento, conclui realmente que as características, mesmo que elas não são expressas numa determinada condição genitora, elas podem vir a ser expressas e repassadas para os descendentes, que foi o caso do que da cor verde, que mesmo tendo ali o gene presente, não se expressou. Porém, pode se expressar. E essa condição de ter um indivíduo diferente ali mostra que nós sim retemos características que são transmitidas aos descendentes. E aí, a partir do gameta, a partir de uma característica, lembrando mais uma vez que eu disse no início do vídeo, ele não tinha ideia da meiose. Por isso eu digo, o cara estava muito à frente na sua época, gente. Então, assim, tudo na ciência, você que está nos assistindo agora, você vai fazer um TCC, uma dissertação, uma tese, doutorado. Você tem que comprovar seus estudos, você tem que comprovar a metodologia que você utilizou para o seu trabalho. E Mendel tinha que fazer isso. Mediante isso, ele realizou aqui um experimento, a partir de um quadro estatístico, ele tinha que provar isso daí. Esse percentual de 3/4 para 1/4. Então foi o que ele fez, ou seja, 75% para 25% de verde. Ele utilizou um método estatístico que é podre, porque tem gente que pega aqui e usa o termo, ó, ah, meu Deus, isso aqui é o que o pessoal chama de tabelinha. Eu acho horrível isso, velho, mas tudo bem. Ah, é o jogo da velha. Hoje está mais moderno, né? Hashtag. Para com isso, gente. Isso aqui é um método estatístico chamado de quadrado de Pinet. Ou Punet, ou Punete, como alguns chamam, mas é um quadrado de Pinet. Então, o que é isso aqui? Uma técnica estatística é a meiose, velho. Só que ele não conhecia, trabalhou na condição matemática. Então, foi o que ele fez. E nesse caso aqui, ó, se você prestar atenção, o que foi que Mendel fez? Mendel pegou e trabalhou aqui, ó. Se você analisar, ele pega, separa em linha, tá? Gameta, ó, dominante, tá? Gameta recessivo, tá? Separa em coluna, azão, separa em coluna, azinho. E, obviamente, traça exatamente o que? As linhas horizontais e transversais, como se fosse uma tabela, mas é um quadrado de Pinet. E aí faz a relação, ó, azão com azão. Então vai dar o quê? Azão, fenótipo amarela, genótipo homozigoto dominante. Azinho, heterozigoto, azinho, heterozigoto, azinho, homozigoto recessivo verde. Então nós vamos ter aqui o seguinte, se você analisar aqui, o que é que nós vamos ter aqui? Olha só como é interessante, ele consegue comprovar, apesar de seus trabalhos não terem sido aceitos de imediato, só no seu pós-morte realmente. Então ele tem aqui, ó, exatamente o que? Uma proporção de 3/4, 3 amarelos para 1 verde. Comprovando exatamente a ideia de Mendel de que nessa proporção, essa proporção foi chamada proporção fenotípica, 3/1. E a outra proporção foi a genotípica, que ele obteve o que? Na condição da proporção genotípica, ele obteve um homozigoto dominante, tá aqui, 2 heterozigotos e um homozigoto recessivo, ou seja, uma proporção de 1, 2, 1 na proporção genotípica. Então se liga, todas as vezes que você tiver um cruzamento entre indivíduos heterozigotos com dominância completa no monohibridismo,
A proporção fenotípica será 3:1. A proporção fenotípica 3:1, não esqueça, e a proporção genotípica 1:1. Beleza, galera? Show de bola. Essa primeira lei de Mendel é a base para você entender o que vem pela frente. Então, na próxima videoaula, nós vamos falar sobre as questões de modificação dessa proporção. E outra coisa, não deixe, se você gostou, tá certo? Dê o seu joinha aí, beleza? De preferência também, dê um comentário, faça uma sugestão de conteúdos para a gente trabalhar. Dificuldades que você tem em genética. Tem muita coisa para a gente falar daqui até o Enem. Beleza, galera? Fiquem com Deus. Estou aguardando vocês nas próximas videoaulas. Não esqueça de compartilhar também e se inscrever no nosso canal. Pessoal, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!